Fala galera, bem-vindos a mais uma aula e o assunto de hoje da nossa aula é congruência de triângulos. Então a gente já falou o significado de congruência. Então duas coisas são congruentes quando elas são iguais, tá? O sentido literal da palavra é esse. Então basicamente, quando a gente está falando de dois triângulos que são congruentes, a gente está falando de dois triângulos que são iguais, beleza? E aí a gente vai ver algumas maneiras da gente descobrir se dois triângulos são ou não iguais, tá? E vamos lá, vamos entrar na aula. Então a gente tem aqui, falando sobre congruência de triângulos. Aí, beleza. E é assim, galera, como que a gente vai ver se dois triângulos são congruentes? E aí eu botei uma definição aqui. São congruentes dois ou mais triângulos cujos ângulos internos e lados correspondentes são congruentes. Então, os lados e os ângulos precisam ser congruentes. Então, se eu falo assim, que o lado AB... Deixa eu botar uma outra corzinha aqui. O lado AB mede tanto. Eu tenho que ter no outro triângulo que o lado correspondente, ou seja, o A1, B1, é congruente a ele, ou seja, é igual a ele, vale esse mesmo valor. Então, eu tenho que esses dois lados são congruentes. Tá bom? Ou seja, eles são iguais. O mesmo acontece se eu pegar outros lados. Então, se a gente falar, por exemplo, dos lados AC. Então, eu tenho que AC é congruente ao lado correspondente no outro triângulo. Quem é o lado correspondente? A1, C1. Tá? Da mesma forma, BC vai ser congruente ao lado correspondente no outro triângulo, que é B1, C1. Tá bom? E aí, vamos lá, galera. Não é só isso que define os triângulos congruentes, ou seja, não basta só os três lados. A definição correta não é só os três lados serem iguais, mas sim os três lados e os três ângulos, tá bom? Então vamos lá. A gente pode dizer que se a gente pegar o ângulo A, o vértice A, o ângulo correspondente ao vértice A, que é o ângulo A com chapéuzinho, ele é congruente ao meu ângulo A1. Da mesma forma, se eu pegar o ângulo B1, ângulo B, ele é congruente ao ângulo B1, tá? Da mesma forma, se eu pegar o ângulo C, ele vai ser congruente ao meu ângulo C1, tá? Então, só voltando um pouquinho na definição, a gente só está descrevendo usando um pouquinho mais de matemática, até para a gente aprender melhor essas notações. Então, dois triângulos vão ser congruentes se os três lados e os três ângulos eles forem iguais. É isso que a gente precisa ter em mente, tá bom? Essas notações são importantes? Sim, são muito importantes. Mas mais importante ainda é entender o conceito disso. Beleza? E aí vamos seguir, gente. Então, a gente agora vai falar das propriedades, beleza? As propriedades que são relacionadas à congruência de triângulos. Então, a gente tem a propriedade reflexiva, assimétrica e a transitiva, beleza? E aí, o que diz para a gente a propriedade reflexiva? Se a gente tiver um triângulo aqui, ABC. Deixa eu desenhar um pouquinho mais bonitinho. A gente tem um triângulo ABC aqui. E aí a gente desenha esse mesmo triângulo. Beleza? A, B, C. A gente pode afirmar que esses dois carinhas eles são congruentes. Então, o que essa propriedade diz pra gente? Essa propriedade diz pra gente, galera, que quando a gente tem dois triângulos que são iguais, automaticamente a gente pode dizer que eles também são congruentes. Em outras palavras, a gente pode dizer que todo triângulo é congruente a si mesmo, tá?
Então, assim, se a gente tem dois triângulos, se a gente tem um triângulo, tá? E aí a gente dá um Ctrl+C, Ctrl+V nesse triângulo. Esses triângulos, eles são congruentes? Sim, eles são congruentes. É uma coisa que parece meio bobinha, assim, quando a gente para pensar, mas são algumas propriedades na matemática que é importante a gente definir, tá bom? E aí, vamos lá, vamos dar sequência. Então, a gente vai falar agora da propriedade simétrica, tá? E aí, a propriedade simétrica vai dizer o que pra gente? Tá, se a gente tem, por exemplo, um triângulo aqui, ABC. A, B, C. E aí a gente escreve um outro triângulo, que é o triângulo D, E e F. E aí a gente fala o seguinte, esse triângulo CAB, ele é congruente ao meu triângulo DEF. O que a gente pode afirmar com isso? A gente pode afirmar a volta, gente. Então, a gente pode afirmar que esse triângulo DF ele é congruente ao meu triângulo ABC. Tranquilo? Então, só voltando no sentido disso, o que essa propriedade afirma para a gente? Se eu tenho um triângulo ABC, esse triângulo é congruente a um outro triângulo DF. Eu posso afirmar contrário também, que esse triângulo DF ele é congruente ao triângulo ABC. É uma propriedade bem simples, bem tranquila de entender. E agora vamos para a última. A última propriedade, que é uma propriedade até bem interessante, ela diz o seguinte para a gente. Se a gente tem um triângulo ABC e esse triângulo é congruente a um triângulo DEF, e aí eu vou dizer mais ainda. Eu tenho um triângulo DEF e aí eu falo para vocês que esse triângulo DF ele é congruente a um outro triângulo, que é o triângulo... Botar G, H e I. O que a gente pode afirmar com isso? E aí é interessante essa propriedade, galera, porque a gente afirmou que o triângulo ABC é igual ao DF. Se o DF é congruente ao triângulo GHI, o que a gente pode afirmar também? A gente ainda pode afirmar, vou até botar de outra coisinha aqui, que o triângulo ABC ele é congruente ao meu triângulo GHI, tá? Então, assim, de certa forma, o que essa propriedade conclui no final? Ela conclui que esses três triângulos vão ser iguais, basicamente, vão ser congruentes. Então, a gente tem um triângulo ABC, relacionou com DF. Beleza, eles são congruentes. A gente tem um triângulo DF, ele é congruente a GHI. Beleza. Só que a gente já tinha falado que DEF é congruente a quem? ABC. Se ele também é congruente a GHI, então a gente pode afirmar no final que aquele primeiro triângulo é congruente também a GHI. Tá? Espero que tenha ficado claro isso, mas conforme a gente for fazendo alguns exercícios, vocês vão entender melhor isso. Beleza? E vamos lá, vamos dar sequência. Agora a gente vai falar de alguns casos de congruência. E aí o primeiro caso que a gente tem é o caso LAL, ou falando de um jeito mais fácil, lado, ângulo, lado, tá bom? E aí o que esse carinha vai dizer pra gente? Se a gente tem um ângulo aqui, um ângulo B, tá bom? E aí, no outro triângulo, o ângulo correspondente é o B1. E a gente diz que eles são iguais, beleza? Então, vou até anotar aqui ó, que B, o ângulo B, é congruente a B1. Tá bom? Beleza. Agora a gente tem um lado.
vamos pegar esse lado aqui BC. Então, esse lado BC, ele tem uma medida. O lado correspondente, que é B1C1, ele tem a mesma medida. Então, o que a gente pode afirmar com isso? A gente pode afirmar que, vou botar aqui, BC, o lado BC é congruente ao lado B1C1, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Agora a gente vai falar do lado AB. E o lado correspondente aqui, A1, B1. Eles também vão ser congruentes, tá? A gente vai definir que eles são congruentes. Então, ó, AB vai ser congruente a A1, B1. Beleza. O que a gente consegue afirmar com isso? Galera, é bem tranquilo. A gente basicamente diz que quando a gente tem um ângulo, tá bom? A gente, por exemplo, aqui tem dois ângulozinhos. Quando a gente tem um ângulo, que ele é igual, e a gente tem os dois lados que formam esse ângulo. Quais são os lados que formam esse ângulo? AB e BC. E aqui A1, B1 e B1, C1. Então, quando a gente tem dois lados e o ângulo que é formado entre eles congruentes nos dois triângulos, a gente pode afirmar que os dois triângulos são congruentes, tá? Então, a gente pode afirmar no final que ABC é congruente a A1, B1, C1. Então, voltando, vamos guardar isso. Então, quando a gente estiver falando de dois triângulos, um dos casos onde a gente pode afirmar com certeza que eles são congruentes é se a gente tiver os dois lados e o ângulo que tem entre esses dois lados congruentes, tá? Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro isso. Então, indo para um exemplozinho, a gente tem aqui esses dois triângulos, beleza? E aí, vamos lá. A gente precisa ver se esses dois triângulos são congruentes. E aí a gente tem aqui o seguinte, que AB vale 3. Então, AB é igual a 3. AB é igual a 3. E aí a gente tem que a linha B' também é igual a 3. A linha B' também é igual a 3. Esses dois lados são iguais. Então, no final, a gente pode afirmar o quê? Que AB é congruente à linha B'. Tá bom? Beleza? Agora vamos para o próximo. A gente tem AC valendo 5. Da mesma forma, a gente também tem o quê? A linha C' valendo 5 também. A linha C' valendo 5 também. Então, o que a gente pode afirmar? Que AC é congruente, é igual à linha C'. Tá bom? E agora, a última partezinha, que é o ângulo. Então, se a gente pegar o ângulo A aqui, o ângulo A vale 60. E o ângulo A' também vale 60. Então, o que a gente pode afirmar aqui? Que A é congruente a A'. E aí, a gente entra no principal. Qual é o principal? A gente tem os dois lados, beleza? E o ângulo formado entre eles todos congruentes. Então, no final, a gente pode afirmar que esses dois triângulos, eles são, vamos dar a corzinha aqui, congruentes pelo caso L, que é o lado, ângulo, que é o ângulo que está entre eles, L, que é o outro lado. Tá bom? Show de bola! E aí vamos continuar. Agora a gente vai falar do segundo caso. O segundo caso é o caso ângulo, lado, ângulo. Tá bom? Então, basicamente assim. Se a gente pegar... calma aí. Se a gente pegar dois ângulos aqui. Vamos pegar um ângulo B aqui. Se eu pegar o ângulo B.
e eu afirmo que ele é congruente a B1, tá? Então, B, ele é congruente a B1. E aí eu pego o ângulo A aqui, e eu afirmo que ele é congruente a A1. Então, A é congruente a 1. Eu ainda pego o lado que tem entre esses dois ângulos. Então, esse ladinho aqui. E aí eu afirmo que ele é congruente ao lado que tem no outro triângulo. Então, AB é congruente a A1, B1. Beleza. Esse aí, galera, é um outro caso. É um outro caso onde a gente pode afirmar que esses dois triângulos eles vão ser congruentes. Então, qual é esse caso? É o caso onde eu tenho dois ângulos, beleza? E o lado que a gente tem entre eles iguais. Quando isso acontecer, a gente pode afirmar que esses dois triângulos eles vão ser congruentes, tá bom? E aí, vamos lá. De novo, eu vou seguir fazendo um exemplozinho com vocês, tá? Então, aí a gente tem um exemplo, a gente tem dois triângulos, e aí vamos lá. Vamos analisar. Então, aqui a gente tem... faltou só uma informaçãozinha aqui, vou acrescentar agora. Aqui a gente tem um exemplo bem simplesinho. Vou tentar ser mais direto nisso, tá, gente? A gente tem aqui que B vale 70 e o B', deixa eu botar B' aqui, B' também vale 70, tá? Então a gente tem o quê? Que B é congruente a B'. A gente tem que o C vale 30 e o C' também vale 30, tá bom? Então C é congruente a C'. E a gente pode dizer mais, a gente pode dizer que o lado que tem entre eles, que é o BC, é congruente a B' C', porque os dois valem 4, tá? Então, a gente pode dizer que esses dois lados eles são congruentes. Com isso, a gente concluiu o quê? A gente tem dois ângulos e o lado que está entre eles congruente. Então, a gente pode afirmar que esses carinhas aqui, esses dois triângulos, são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo, tá bom? LA, lá, beleza? E aí, vamos lá, vamos seguir. Aqui a gente tem o terceiro caso, e aí o terceiro caso é um caso bem simples, assim, sem dificuldade. Eu não separei nem exemplo porque eu acho que vai ficar bem claro para vocês. Que é basicamente assim. Uma das formas da gente afirmar que dois triângulos são congruentes é se a gente tiver que os três lados deles são iguais. Então, se a gente souber de dois triângulos cujos três lados deles são exatamente iguais, a gente pode dizer que esses triângulos são congruentes, tá? E aí, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês, para ficar ainda mais claro. Então, se a gente tem o lado BC congruente a B1C1, então BC congruente a B1C1, a gente tem o outro lado, que é o AB congruente a 1B1, beleza? E a gente tem ainda o terceiro lado, que é o AC. Então, AC é congruente a 1C1, tá? Então, quando a gente tem os três lados iguais, a gente pode afirmar que os triângulos são congruentes. Então, ABC é congruente a 1B1, C1, tá? Essa partezinha é bem de boa, tá? Então, basicamente, voltando, só para fixar bem essa parte, se eu tenho dois triângulos, onde os três lados deles são iguais, eu posso afirmar que eles são congruentes, ou seja, que os dois triângulos são iguais, tá bom? E aí vamos para a próxima parte. A próxima parte é o caso 4, é o caso LAAO. Aí o que isso quer dizer? Quer dizer lado, ângulo e ângulo oposto, tá?
E aí vamos lá, vamos fazer esse carinha. Então, basicamente, o que esse carinha vai dizer pra gente? Se a gente tem um lado, tá? Então, um ladinho aqui. Vou pegar esse lado aqui. Então, eu falo para vocês que AB é congruente a A1, B1. Beleza? Se eu pego um ângulo adjacente a esse lado, então vou pegar, por exemplo, o ângulo B. Tá? E aí eu falo para vocês que o ângulo B é congruente ao ângulo B1. E eu falo mais, eu falo que o outro ângulo, que é o ângulo, aí é que entra a sacada do negócio. A gente tem o lado AB. Esse ângulo C aqui é o ângulo que está oposto a B. Ele está de frente para o AB, que é o ângulo C. A mesma coisa aqui. Se a gente pegar o nosso lado aqui, A1, B1, quem é que está de frente para 1, B1? É o C1. Tá? Ele vai ser o ângulo oposto. E aí a gente afirma que esses ângulos também são iguais. Então, C é congruente a C1. Então, a gente pode afirmar que esses dois triângulos são congruentes, eles são iguais. Então, a gente pode afirmar que ABC é congruente a A1, B1, C1. Tá bom? Esse carinha é um pouquinho mais complicado, eu tenho consciência disso, mas eu vou dar um exemplo. Eu acho que nesse exemplo vai ficar um pouquinho mais claro. Tá? Então, aguenta aí. E vamos lá, partindo pro exemplo. Então, a gente tem aí dois triângulos, tá? E vamos fazer uma comparação entre esses dois triângulos. Quando a gente compara esses dois triângulos, a gente consegue perceber o seguinte, que a gente tem, por exemplo, o lado 4, o lado BC. E aqui, BC' também vale 4. Então, a gente pode afirmar que BC é congruente a B', C'. Tá bom? Beleza, concluímos a primeira etapa. Se a gente pegar o ângulo B ele vai ser congruente ao ângulo B', que também vale 30. Tá bom? E digo mais, se a gente pegar o ângulo A, ele é congruente ao ângulo A'. E aí vamos lá, galera. O que a gente tem aqui? A gente tem um lado, beleza? Que é o lado BC. A gente tem um ângulo que está adjacente, que está próximo a esse lado. E a gente tem o ângulo que está oposto a esse lado, nos dois casos, que é o ângulo de 70. Então, a gente pode dizer que esses dois triângulos eles são congruentes pelo caso lado, ângulo e ângulo oposto. Tá bom? E aí vamos seguir. Agora, a gente vai falar de um casinho especial aí. Então, a gente vai falar do triângulo retângulo. Então, assim, para falar de triângulo retângulo, o que a gente tem que lembrar primeiro? Que um triângulo vai ser retângulo quando ele tiver um ângulo de 90 graus. E aí, ângulo de 90 graus vai ser esse ângulozinho aqui, perpendicular. Então, apareceu esse ângulo, a gente sabe que é um triângulo retângulo, tá? Só lembrando para refrescar a memória de vocês. E aí, vamos lá, vamos seguir. O que é importante a gente saber? Que esse lado, galera, que está oposto ao meu ângulo de 90 graus, ele recebe um nome. Ele recebe o nome de hipotenusa, tá? Então, se alguém perguntar para vocês o que é hipotenusa, hipotenusa é o carinha que está de frente para o ângulo de 90 graus no triângulo retângulo. Tá bom? Então, a gente chama esses carinhas de hipotenusa. E aí, esses dois carinhas que não estão de frente, eles recebem outro nome. Eles recebem o nome de cateto. Tá? Então, esse carinha é um cateto, esse carinha também é um cateto. Esse carinha é um cateto, e esse carinha também é um cateto.
Beleza? Então isso é importante a gente saber para esse caso que a gente vai entrar. Então esse caso que a gente está entrando agora, ele vai falar o seguinte para a gente, que quando a gente tem a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, as hipotenusas, no caso, iguais, então se a gente disser que AC é congruente a A1, C1, e aí um dos catetos, qualquer um dos catetos, também forem congruentes, então, sei lá, vou pegar o cateto BC aqui. Eu poderia pegar o AB também. Então, esses dois catetos, o BC e o B1C1, eles também vão ser congruentes. Então, quando a gente tiver isso, a gente pode afirmar que esses dois triângulos vão ser congruentes. Lembrando, galera, que esse é um caso particular. Ele serve só quando a gente estiver falando de triângulo retângulo. Então, só vai servir quando aparecer esse ângulozinho de 90 graus. Se não aparecer, a gente não pode usar. Então, dois triângulos com ângulos de 90 graus. Se a gente vê que tem a hipotenusa nos dois triângulos são congruentes, e um dos catetos, pelo menos, for congruente, a gente já consegue dizer que eles são congruentes, que os dois triângulos são iguais. Tá bom? E aí vamos lá, vou dar só um exemplozinho. Então a gente tem aí dois triângulos. E aí, ó, já vamos direto. A gente tem aqui que o 4, que é a hipotenusa, a gente consegue ver que eles são congruentes. Então a gente diz que CB, né? CB, que é o segmento CB, é congruente ao segmento C'B', aqui no meu outro triângulo, tá bom? E a gente também tem um dos catetos, que é o cateto AC, congruente ao cateto A'C', que também vale 3. Tá bom? Então a gente pode afirmar, por definição, que esses dois triângulos eles vão ser, tá? Que eles são congruentes. Então, galera, basicamente é isso. A gente falou dos nossos 4 casos e um caso especial de congruência de triângulo, falou das propriedades. E o nosso capítulo é sobre isso, tá bom? Então, vê se vocês conseguiram entender direitinho, dá uma exercitada nisso, treina, que isso é importante. E valeu, galera. É isso.